Olá, amigos e amigas salvatorianos e salvatorianas. Na história da humanidade, nós encontramos pessoas que foram exemplos luminosos, pessoas que nos inspiram, que nos iluminam, pessoas que em diferentes modos e em distintos contextos nos fazem ver uma vida que vale a pena. Uma vida com sabor de profundidade. E Francisco Jordan foi, sem dúvida alguma, uma dessas pessoas de vida atrativa. Francisco Jordan foi uma pessoa enviada por Deus para que todos nós que o conhecemos pudéssemos nos tornar a melhor pessoa que se pode ser. A viver na lógica de Deus, a viver na lógica das bem-aventuranças. A minha relação com Francisco Jordan se resume em 3 palavras: gratidão, oblação e comunhão. Gratidão, porque tudo que eu sou, tudo que eu fiz na vida, foi graças à existência dele. Francisco Jordan é parte da minha história. E eu sou parte da história dele, que dura e perdura no tempo. Que seria da nossa vida se não tivesse existido Francisco Jordan? Oblação. Oblação porque o Evangelho nos ensina a não se exibir ou afirmar a si mesmo, mas fazer da vida um dom aos demais. E Jordan não fez publicidade dos seus talentos, das suas glórias. Ele quis, com a sua vida, manifestar a Jesus Cristo. Ter nele os mesmos sentimentos de Cristo, ainda que para isso haja um preço. Aliás, somente doando a vida, carregando a cruz, se compreende Francisco Jordan. Comunhão. Comunhão porque não existe seguimento de Cristo de forma isolada, autorreferencial. E Jordan nos ensina a sair de nós mesmos, abrir-se à ação de Deus. Ele foi uma pessoa frágil, humilde, mas unido à ação de Deus, foi grande. E por isso que nos convida a escrever também uma história de amor. Amar ao modo de Deus. A viver a nossa humanidade ao modo de Jesus. Pois bem, para mim, a santidade de Francisco Jordan é um convite, um desafio a todos nós a viver a vida salvatoriana desse modo, com gratidão, com amor oblativo e em comunhão com os demais. Olá, todos meus irmãos e irmãs do Brasil, membros da família salvatoriana, reunidos para agradecer ao Senhor pelo dom da vida e da santidade do Padre Fundador, Bem-aventurado Francisco Maria da Cruz Jordan. Ainda temos esta alegria em nossos corações, porque a Igreja reconheceu sua santidade vivida na humildade de sua vida, em sua fé e confiança em Deus. Sua clareza na missão de tornar Jesus conhecido e amado é um legado que ele nos deixou e deve continuar a nos inspirar. Um primeiro impulso que a Beatificação nos deixa é o chamado à santidade vivida no cotidiano da vida, como o Padre Jordan viveu. Apaixonado por Jesus e seu reino. Não podemos ser seguidoras de Jesus, seus apóstolos, apóstolas, se não estivermos atentos
de como vivemos a fidelidade de nosso amor em tudo o que somos e fazemos, em nossos relacionamentos e ministério. Um segundo impulso que acredito deixa a beatificação é a de retomar o carisma original do Padre Jordan em sua visão universal. Tornar Jesus conhecido de todos os povos, em todos os lugares e com todos os meios possíveis, é um chamado para transformar nosso atual modo de vida a um anúncio mais profético, inserido nas periferias existenciais, onde as pessoas clamam salvação. Esta abertura e universalidade do carisma salvatoriano é uma grande oportunidade para rever nossos métodos de evangelização no modo sinodal do qual a Igreja não fala hoje, mas que o Padre Jordan já havia vivido desde o início da sua fundação. Ele incluiu todos na missão, caminhando juntas como uma família salvatoriana, dando espaço a todos, todas, escutando profundamente com nosso coração, incluindo todas as forças possíveis no exercício de nossa missão. E um terceiro impulso é fortalecer nosso espírito missionário. O centro de nossa missão é a proclamação de Jesus. Portanto, temos que olhar e repensar a quem nós privilegiamos na missão. Quais são as prioridades em nossa evangelização? O que devemos continuar? O que devemos deixar para trás para que Jesus seja conhecido e amado por todos? Que o Beato Francisco Jordan nos abençoe, nos ajude a viver alegremente nossa vocação salvatoriana. Que seu fogo missionário nos estimule todos os dias, que renovemos nosso sim, esse sim do primeiro amor, com confiança em Deus que caminha conosco. Feliz celebração e um grande abraço. Greetings to you, Salvatorian sisters and brothers. You asked me to answer the following question. What impetus did the beatification of Francis Jordan give to us Salvatorians? Well, the beatification of Francis Jordan can be seen in a number of different ways, including looking at the words beatification and beatitudes. Blessed and/or saints can be role models and encourage people to go their own way, away from trends and social ideas, away from so-called must-have or this is impossible. Not only religious can do this, but also lay people, because becoming aware of a good role model is not a question of external circumstances, such as profession or community of life. It is rather a question of inner attitude and orientation, a question of what is the source and center of my life. Blessed Francis Jordan is the role model for us and can be seen as a kind of lighthouse in the sea of life. He is a clear point of orientation that is a helper and guide for us and invites us to follow his path. Of course, our time today is different from that of 150 years ago, but the problems and questions have not become any less because of this. If we read the text of the Beatitudes in the Holy Scripture at Matthew's, for example, this text still challenges us today. Indeed, it literally calls us, but it is not easy. For who would want to be poor, to live in sorrow, or to belong to the persecuted, in order to
attain attitude someday. Nevertheless, here are things that are always important, so that we can all find life in its fullness. For example, when we read the following sentences: Blessed are those who do not use violence. We know quite well today that violence only generates counter-violence. He who strives on all sides not to use violence is certainly the greater person than he who lashes out. You can beat down your opponent with sticks, but also with words. The one who dares to face his attacker unarmed and calmly could be knocked down himself. But there is also a great chance that the enemy, stand by so much peacefulness, will lay down his arms. The spiral of violence has been broken then. Both sides will have their own territory, as the saying goes, without having to fear the threat of other. Or, blessed are the poor in heart, for they shall see God. I can imagine something under this. Those who keep a poor heart without falsehood and guile will feel something of God's sincerity, purity, and love in their own hearts. In other words, to be able to see God through the eyes of the heart. What a privilege. Or another sentence: Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. A personal remark here. I am missing the daughters. The daughters of God. Did Jesus forget to mention them? Or the evangelist? I personally suspect the evangelist. But they do exist. The daughters, the mothers, the grandmothers, who, overlooked by the great sons of politics, weave networks of peace between the several conflicting parties in our days. But how did blessed Francis Jordan fare here? Somehow he did not get discouraged, trusted unconditionally, and drew strength from prayer. He entered into an intimate relationship with God, something that fascinates us today and can serve as an example, something that has become rare in our days. Blessed Francis Jordan left us the Salvatorian universality as a legacy. Slowly, but better and better, we are learning to understand and apply it as a universal tool of evangelization. Blessed are those who are poor in heart and who, by all ways and means God's love inspires, carry this love to others and make it tangible. Perhaps those who follow in this path then will be counted silently and unnoticed among the blessed or saints, even in their lifetime. I see the beacon of the lighthouse. Do you see it too? Thanks for the possibility of this speech, and have a nice time.